Olá, meus queridos alunos e alunas de todo o Brasil, tudo bem com vocês? No bloco anterior, nós falávamos acerca de princípios de acentuação gráfica. Acompanhe comigo, por favor. Eu tinha colocado isso aqui para você, colocado para você 3 regras. A primeira regra falava para você o seguinte, que toda proparoxítona era acentuada. A segunda regra falava que eu acentuo as oxítonas desde que sejam encerradas em A, E, O e EM. E a terceira regra falava para você que eu acentuo as paroxítonas, está aqui a regra 3. A terceira regra diz que as paroxítonas, quando encerradas em A, E, O e EM, não são acentuadas. Ou seja, as paroxítonas com quaisquer outras terminações devem ser acentuadas. Chamei sua atenção para este detalhe aqui, porque necessário, série e bactéria são sim paroxítonas e não são terminadas em O, não são terminadas em E, não são terminadas em A. Elas são terminadas em ditongo. Logo, elas também se enquadram na regra 3. Esse grupo todinho aqui é a regra 3 de acentuação gráfica. Tudo bem? Eu gostaria de fazer com você alguns exercícios acerca destes princípios de acentuação gráfica. Vamos à tela, por gentileza? Olha só. Questão 1, fala assim, o emprego do acento gráfico nas palavras ciência e transitório justifica-se com base na mesma regra de acentuação. Vamos separar a palavra ciência. Ciência. A sílaba tônica, perceba, é a penúltima. Logo é uma palavra paroxítona. E perceba que é uma paroxítona, olha só, encerrada em coisa diferente de A, E, O e EM. Melhor dizendo, encerra-se em ditongo. Logo, ela é acentuada por ser paroxítona. Vamos separar transitório. Transitório. Perceba que na separação de transitório também eu tenho uma palavra paroxítona, encerrada de maneira semelhante com um ditongo. Então, olha só, o emprego do acento gráfico nessas duas palavras justifica-se com base na mesma regra de acentuação, item certíssimo, tudo bem? Questão 2. As palavras excelência, desperdício, ineficiência e ignorância recebem acento gráfico com base em regras gramaticais diferentes. Vamos aqui fazer a separação. Separar primeiro excelência. Excelência. A minha separação fica dessa maneira aqui. Perceba que é uma palavra paroxítona. Vamos para a próxima. Desperdício. Desperdício. Também é uma palavra paroxítona. Separe para mim ineficiência. Ineficiência. Paroxítona também. Ignorância. Ignorância. Também é uma palavra paroxítona. Vamos ver agora se ela se enquadra na regra das paroxítonas. Olha só. Veja que excelência termina em coisa diferente de A, E, O e EM. Termina em ditongo. Desperdício, ditongo. Ineficiência, ditongo. Ignorância, ditongo também. Ele fala que essas palavras são acentuadas com base em regras gramaticais diferentes. Não são diferentes, pessoal, são regras iguais. Logo, essa questão está incorreta, questão errada. Vamos à próxima questão. Questão de número 3. Os vocábulos observatório, plenário, urgência e vigência são acentuados em decorrência da mesma regra de acentuação gráfica. Separe comigo. Observatório. Se eu separo, palavra paroxítona. Plenário. Plenário. Palavra paroxítona. Urgência. Palavra paroxítona. Vigência. Palavra paroxítona. Perceba então comigo que são todas paroxítonas. E olha só, encerra-se em ditongo, encerra-se em ditongo, encerra-se em ditongo e, por fim, encerra-se em ditongo. Logo, essa minha opção aqui, acentuados todos com base na mesma regra de acentuação gráfica, o item é certíssimo. Se você já percebeu, meus amigos, então, olha que o caso das paroxítonas que encerram-se em ditongo caem com muita frequência em provas de concursos públicos. E por que cai tanto, professor? Justamente porque as pessoas tentam colocar no grupo das palavras que não são acentuadas. Igual a gente viu, por exemplo, olha só comigo na tela, em parede, quadro e mesa. Porque essas palavras aqui, parede, quadro e mesa, encerram-se em E, encerram-se em O, encerram-se em A. Mas perceba que são antecedidas por consoantes, ou seja, seguem o padrão normal de formação de uma palavra da língua portuguesa. Fechou? Vamos para a tela, vamos fazer mais questão. Questão 4. Diz o seguinte: o emprego do acento gráfico nos vocábulos amazônicas, altíssimas e pássaros
atende à mesma regra de acentuação gráfica. Separe comigo, olha só. Amazônicas. Sílaba tônica, antepenúltima, proparoxítona sempre acentuada. Altíssimas. Altis. Lembra de separar isso aqui. Simas. Sílaba tônica, tá aqui, proparoxítona devidamente acentuada. Pássaros. Pássaros. Também antepenúltima, proparoxítona. Todas são acentuadas pela mesma regra, logo o item está certíssimo. O caso das palavras proparoxítonas também é muito frequente nas provas. Só que, claro, é um caso muito mais simples, vide o fato de que toda proparoxítona há de ser acentuada. Vamos aqui, questão 5. O emprego do acento gráfico nas palavras fenômeno e próximo atende à mesma regra de acentuação gráfica. Olha só, fenômeno, proparoxítona, próximo, proparoxítona, mesma regra, o item está certíssimo. Vamos a mais um pouco adiante. Olha o que ele coloca. Os vocábulos deficiência e horário são acentuados graficamente por quê? Olha só. Deficiência, paroxítona. Horários, paroxítona. E perceba que ambas, olha só a terminação delas, é uma terminação em ditongo. A diferença entre deficiência e horários, meus amigos, é porque uma não tem S, a outra tem S. Mas lembre-se que eu comentei com você que para a língua portuguesa pode ser seguido ou não de S, isso é indiferente. Tudo bem? Olha só então as alternativas que eu tenho. Letra A. Ambos são paroxítonos terminados em ditongos crescentes. São paroxítonos? Sim. Terminados em ditongos? Sim. E esse papo de crescente, professor? Eu vou te falar uma coisa. Tanto faz se o ditongo é crescente ou decrescente. A gramática até registra que são casos dos ditongos orais da língua portuguesa, ou seja, quaisquer ditongos, tudo bem? Mas o ditongo crescente é aquele ditongo que é formado por semivogal, vogal, como é o caso de deficiência. Qual que é a vogal mais forte aqui? O I ou o A? O A, ou seja, o I é semivogal, o A mais forte, ou seja, do mais fraco para o mais forte, crescente. Horários, I e O. Qual que é mais forte? O O. Qual que é mais fraco? O I, ou seja, do mais fraco para o mais forte, por isso que é crescente. Logo, a letra A é uma alternativa que já está correta. Vamos só passar rapidamente pelas demais. O primeiro possui um hiato formado por uma vogal tônica, coisa que a gente vai estudar lá na frente, não é o caso. Ambos são oxítonos, não são oxítonos. Letra D. O primeiro é proparoxítono, não é paroxítono. E letra E. Ambos são substantivos derivados de adjetivos, isso nem é motivo para acentuar uma palavra. Olha a próxima questão. Os vocábulos paranoá e está são acentuados graficamente por serem. Olha só, gente, se eu separo paranoá, paranoá. Última sílaba tônica com a palavra oxítona. Está. Última sílaba tônica com a palavra oxítona. Não pode ser a A, não pode ser a B, pode ser a C, pode ser a D, não pode ser a E. Só que olha para mim, a letra C e a letra D. A letra C, oxítonos terminados em A. É justamente isso que eu tenho. Letra C, portanto, alternativa correta. Tudo bem? Assim, pessoal, a gente passou por todos os princípios oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, todos os princípios de acentuação gráfica. Tudo bem? Vamos comigo à tela mais uma vez. Olha só, pessoal, um detalhe que eu quero comentar com você. Você é capaz de acertar qualquer questão de acentuação gráfica, quer dizer, não vou nem falar qualquer para não generalizar demais, mas a maior parte das questões de acentuação gráfica, se você tiver em mãos, olha só, as 3 primeiras regras, mais separação silábica, mais bom senso. Que essa aqui é a ferramenta mais importante para tudo na vida, né? Bom senso. Por que eu tô te falando isso? Vai vir uma banca e vai te falar assim, ó. As palavras caráter e saúde são acentuadas pela mesma regra. Vamos lá devagarzinho. Se eu faço a separação de caráter, o meu resultado é esse aqui, ó.
Opa, esqueci o acento de caráter, né? Se eu faço separação silábica de caráter, eu tenho isso aqui, ó. Caráter. Ou seja, tenho essa separação e perceba que a sílaba tônica, olha só comigo, a penúltima, palavra paroxítona. Vamos separar saúde agora. Sa-u-de. Perceba que a sílaba tônica também é a penúltima, ou seja, uma palavra paroxítona. Só que, gente, o que diz a regra das paroxítonas? Diz o seguinte, que eu vou acentuar as paroxítonas desde que não sejam terminadas em A, E, O e em. Por exemplo, caráter. Caráter termina em R, ou seja, em terminação distinta de A, E, O e em. Logo, eu posso falar que a palavra caráter é acentuada em virtude da regra de número 3. Tudo bem? Agora, se eu pego a palavra saúde, gente, acompanha comigo. Saúde é uma palavra devidamente acentuada, correto? Correto. Só que saúde, pessoal, é uma paroxítona terminada em E. E perceba que não é ditongo. É um E antecedido por consoante. Não é ditongo. Pessoal, a palavra saúde, portanto, não se encaixa na regra 3. Mas você aí em casa, a gente ainda não falou disso, você aí em casa sabe muito bem que a palavra saúde deve ser acentuada. Por isso você poderia virar para mim e falar assim, professor, a palavra saúde é acentuada por qualquer regra da face da Terra. Só não pode ser a regra de número 3. Dessa maneira, então, eu consigo falar que caráter e saúde são regras distintas. Regras distintas. As provas de concurso público em geral, elas não querem saber do candidato qual que é a regra, só quer saber se são regras diferentes. Ou seja, você pode não saber a regra de acentuação de saúde, mas se você tiver bom senso e as 3 primeiras regras, você sabe observar que saúde não se encaixa na regra das paroxítonas. As duas palavras, tanto caráter bem como saúde, ambas são paroxítonas, mas só uma delas justifica-se na regra das paroxítonas. A outra em uma outra regra que nós ainda veremos. Todavia, o que eu quero te mostrar é isso. Se você tiver 3 regras, separação silábica e bom senso, você resolve quase todas as questões de acentuação gráfica. Vamos à tela comigo novamente. Se o examinador pergunta para você, número 2, se a palavra pajés e país são acentuadas pela mesma regra. Verifique comigo, por gentileza, gente. Se eu faço separação silábica da palavra pajés, o meu resultado é esse aqui, ó. Pajés. Se eu faço separação silábica da palavra país, o meu resultado é país. Tudo bem? Perceba que as duas palavras são palavras oxítonas, pois a última sílaba das duas é tônica. Mas vamos observar aquele detalhe. Olha só, pajés. O que diz a regra de acentuação gráfica das oxítonas? Fala o seguinte, que eu devo acentuar as oxítonas desde que elas sejam encerradas em A, E, O e em. Logo, a palavra pajés encaixa-se na regra de número 2. Tudo bem? Já a palavra país, gente, perceba, ela seria uma palavra oxítona encerrada em I seguida de S. Ou seja, não se encaixa na regra 2. Não se encaixa na regra 2. Eu sei que você na sua casa tem plena consciência de que tanto pajés bem como país devem ser acentuadas. Além disso, eu sei que você também tem consciência de que tanto pajé bem como país são oxítonas, mas só uma delas justifica-se na regra de acentuação das oxítonas, que é pajés. País, não. Ou seja, se a banca perguntasse para você de novo se são regras semelhantes, você já saberia do seguinte, que neste caso eu tenho uma circunstância de regras distintas. Regras distintas. Se a banca perguntasse para você assim, ó, as palavras 3, mocotó, e chapéu
são acentuadas pela mesma regra. Vamos lá devagar? Se eu faço a separação de mocotó, o meu resultado é esse aqui, ó. Mocotó. A sílaba tônica de mocotó, tó, uma palavra oxítona. Se eu faço a separação silábica da palavra chapéu, chapéu. Perceba também que é uma palavra oxítona. Mas vamos verificar o seguinte. Quando eu pegar a palavra mocotó, mocotó é uma palavra oxítona terminada em ó, ou seja, encaixa-se na regra de número 2. Enquanto que chapéu, meus amigos, é uma palavra que é oxítona, mas que não se encaixa na regra 2. Não se encaixa na regra 2. Ou seja, eu sou capaz de virar para a palavra chapéu e falar assim, chapéu é acentuado? É acentuado. Mas por qualquer regra, só não pode ser a regra 2. Porque a regra 2 fala que eu acentuo os oxítonos encerrados em A, E, O e EM. Dessa maneira, meus amigos, eu sei que ambas são acentuadas, só que eu sei também que são regras diferentes. Ou seja, eu seria capaz de falar que neste caso aqui, eu tenho de novo, verifique comigo, regras distintas. Tudo isso, meus amigos, para te mostrar o seguinte, que quando o assunto é acentuação gráfica, antes de você decorar todas as regras, você precisa ter em mãos 3 regras, separação silábica e bom senso. Porque se você tiver tudo isso, você já vai conseguir responder a uma infinidade de questões. São pouquíssimas as bancas que cobram do candidato a regra de acentuação gráfica, o conhecimento da regra. O que se cobra normalmente são critérios comparativos entre palavras sobre serem ou não acentuadas. E é em cima dessa comparação, em cima desse bom senso que você, candidato, deve agir. Tudo bem? Então lembre-se disso. Por quê? Nos próximos blocos falaremos de demais regras de acentuação gráfica. Só que essas regras, elas vão nos servir para embasar o porquê, por exemplo, veja comigo, o porquê que saúde, país e chapéu são acentuadas. Eu sei que essas 3 palavras aqui, ó, saúde, país e chapéu, elas devem ser acentuadas, só que por regras ainda desconhecidas. Mas se você percebeu, não é o desconhecimento dessas regras que vai te impedir de resolver uma questão dessa. Tudo bem, meus amigos? Dessa maneira, então, eu encerro com vocês este bloco acerca dos princípios de acentuação gráfica. Na sequência, teremos regras especiais de acentuação gráfica, tudo isso para deixar o assunto completo e bem fechadinho. Até daqui a pouco. Forte abraço!